desde de pequena, assim, é aquela criança que só brinca com boneca de médico, que sempre, desde 6 anos de idade, quer ser médica e tal, tal, tal. Nunca tive, assim, tanta certeza, nunca vivi assim, sabe? Tipo, chegou com 18 anos, é isso que eu quero. Porém, meu pai sempre me incentivou muito a fazer a questão da medicina, a questão até, tipo, também pela questão do status de médico que tem no Brasil, né? Mas começou surgindo a partir dali, do pré-vestibular, do segundo grau, já tinha um pouquinho dessa ideia, mas nunca foi, assim, algo que, tipo, aquelas crianças que cresceram com essa vontade, desde pequena brincavam de ser médico, brincavam... Não, nunca fui assim. Mas eu acho que foi, tipo, aos poucos, sabe? Meu pai me incentivando, sempre tive esse apoio dentro de casa, então isso acabou facilitando bastante e acabou, então, ajudando na decisão de fazer medicina, né? Eu sempre quis uma área da saúde, sempre gostei de tratar com pessoas e fiz 1 ano e meio de enfermagem antes da medicina, mas porque eu não passava realmente no vestibular de medicina no Brasil, não conseguia passar. Tinha feito 3 anos de cursinho, mas também não estudava muito. E depois fiz 1 ano e meio de enfermagem, parei tudo porque não queria e depois fui fazer medicina. Quando eu comecei a fazer o cursinho para vestibular, a cabeça era outra, né? Então, uma adolescente ali com 18 anos, então eu não tinha tanta resiliência. Tanto que a gente precisa da resiliência para a gente conseguir perseverar, para enfrentar as dificuldades. E tanto que eu desisti, fui fazer fiz 1 ano e meio de enfermagem. E, na verdade, nunca tive muito foco no estudo nesse período também. Então, essa questão da resiliência acaba vindo um pouquinho depois, né? Depois, quando vi que não queria mesmo fazer enfermagem e queria mesmo fazer a medicina, aí que eu parei a faculdade de enfermagem e disse, não, agora eu vou até o fim. Então, foi nesse período. Só que aí não precisou muito. Eu estudei 3, 4 meses, que foi, mas estudei valendo mesmo, sabe? Porque para passar no vestibular de medicina no Brasil, hoje em dia não deve ter mudado muito a realidade, mas na minha época era muito difícil. Então, eu estudei valendo mesmo, uns 3, 4 meses, revisei todo o conteúdo nesse período e acabei passando. Passei já na metade daquele ano. Depois primeiro semestre fiz em Cuiabá e depois voltei para o Rio Grande do Sul e fiz a Universidade Luterana ali do Brasil, que eu me formei ali. Então, essa coisa tipo, eu sou determinada, quero fazer medicina, sim, eu queria, mas no início não era assim, uma determinação, assim, né? Depois, com o tempo, que a gente vai entendendo melhor o que a gente quer, que daí comecei a entrar no foco mesmo. Mas eu sempre tive muito apoio dentro de casa, pelo meu pai e pela minha mãe. Minha mãe, às vezes, até ficava meio... falando, né, com meu pai, mas Cláudio, ela deixa a guria escolher melhor, deixa ela pensar o que ela quer. E o pai sempre dizia, não, faz medicina, faz medicina, faz medicina. O pai sempre foi muito enfático, né? Então, ele sempre acreditou muito que esse era, né, que tinha para minha vida. Enfim. Então, eu sempre tive muito apoio dentro de casa, no meu núcleo familiar ali mais próximo, sempre tive esse apoio das outras pessoas, né? Cada me influenciou muito, então, mas assim, dentro de casa sempre tive muito apoio, assim. Então, a gente na faculdade, a gente cria um fantástico mundo, né? A gente acha que a medicina é perfeita, que a gente quer ajudar as pessoas, enfim. Tudo isso sim é real, mas a prática mesmo, você vai iniciar a trabalhar, você vai acabar... Eu acabei me frustrando bastante no início, comecei trabalhando como médica de família, numa cidadezinha pertinho de Porto Alegre, bem pobre, então com muito pouco recurso. E eu era muito insegura no início, quando eu acabei a faculdade, logo no início, acho que todo médico é. E muito insegura naquilo que ia prescrever para os pacientes, enfim. E a questão da falta de recurso, a questão de as cargas horárias assim muito altas que a gente acaba, né, acaba assumindo. Que eu já desde o início eu tive que pagar várias contas, a própria faculdade mesmo, que a faculdade minha era particular. Então, eu comecei fazendo, né, num postinho de saúde, mas já comecei também fazendo plantões de baixa complexidade no início. Mas, assim, muito sem recurso, muito limitado. A realidade um pouco que a gente brasileiro sabe muito bem como é que... Então, isso acaba frustrando um pouquinho, né? Eu me frustrei bastante no início. E acabei depois decidindo fazer pós-graduação em medicina do trabalho, para sair um pouquinho desse ambiente de médico de família, de postinho de saúde, porque realmente não foi meu chão, assim, digamos, né?
não foi muito a minha área. Mas também não, acaba que não muda muita coisa. Então, eu acho que a questão da estrutura, a questão do ambiente de trabalho, nesse sentido, eu acabei me frustrando um pouco no início. Depois você vai aprendendo a trabalhar, né? Você vai aprendendo a ver que a medicina não é um país das maravilhas, que tem dificuldades, que você precisa superar, que você precisa trabalhar com aquilo que você tem. Então, a gente vai se adequando e a gente vai também tendo a sua própria realização profissional. Obrigada por assistir o vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se quiser saber mais sobre revalidação do diploma médico na Itália. E se não quiser perder nenhum vídeo, ative o sininho e me acompanhe no meu Instagram, @dra.gabiroti. Te vejo no próximo vídeo.